Muito bem, meus irmãos. Segunda-feira, Gediel aqui. Vocês não estão entendendo nada, tá entendendo sim. Hoje é o dia da reforma protestante. E a gente vai protestar aqui. Eu deveria ter uma placa aqui. Um protesto contra os hereges desses últimos dias. Você não vai dizer o nome de alguém. Vamos protestar! Hoje não é dia das bruxas, não é dia de Halloween, hoje é dia da reforma. Tem uns crentes que ficam fazendo coisa de Halloween. No Brasil é o dia do Saci Pererê, né? Ou da Cuca. Mas para nós protestantes, né? No dia 31 de outubro de 1517, né, um monge agostiniano, Martinho Lutero, afixou lá o que nós chamamos de hoje as suas 95 teses, que a princípio não eram chamadas 95 teses, eram só disputas lá, coisa da academia da igreja. Desabafos de Lutero. Eram os protestos dele, né? Seriam os vídeos hoje, né? Nossa, aqui do canal, mas naqueles dias lá. E que também não eram para a igreja, né? Não era para o povão, era para a cúpula da igreja, porque a maioria nem ler sabia, né? Vão aprender a ler depois. Então as discussões, as disputas, as teses que ele está levantando é para discutir com o povo da mesma linha de pensamento. Que na verdade era o clero. Exatamente, o clero daqueles dias lá. O que eu quero? Eu não quero aqui recontar para vocês a história da reforma, porque tem inclusive no canal lá Palavra Viva, se eu não estou enganado. Ano passado eu fiz uma série completa sobre esse assunto. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Para quem não conhece, não sabe nada da reforma, tem lá, eu fiz uma série introduzindo o contexto da reforma e falando dos 5 solas, né? Solas escrituras, sola graça, sola fé, sola Cristo e sola da Deus glória, que é o lema da reforma protestante. E eu tratei sobre todos esses assuntos lá. Mas o que eu quero falar aqui com vocês hoje, e tinha comentado com o Gediel, para a gente falar sobre isso rapidamente, é sobre a reforma desses dias. O que nós, Gediel, o que você pode dizer aí nesses dias? Você é o Martinho Lutero de Pindamonhangaba, do estado de São Paulo, do Brasil agora. Quais são as teses que você levantaria para resolver o problema da igreja brasileira? É isso que eu quero saber, porque é isso que nos interessa sobre a reforma protestante. Que não tem. Será que nós somos protestantes ainda? Então vamos lá, não tem reforma se não tiver conhecimento da Bíblia. A primeira tese é, conheça a escritura. Pode ver, por que Martinho Lutero deu seu pontapé na reforma? Ele era monge, então tinha um alto conhecimento, tinha acesso à biblioteca, era estudioso, era professor de teologia, mas pegando a Bíblia, abrindo Romanos, entendeu o quê? Que o justo vive pela fé. Opa! Calma aí, se o justo vive pela fé, então tudo que eu estou fazendo fora da Bíblia é errado. Ação do Espírito, convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí você vê. Isso de uma igreja que tinha o controle da igreja militante, triunfante, purgante. Quer dizer, você era controlado até no inferno se deixar. Tudo. Controlava tudo. Era arriscado controlar até quanto litros de água você tomava no dia. Aí você vê. Então vamos lá. Se eu entendo pela palavra de Deus que a palavra de Deus é regra de fé, é bússola para me orientar para o norte, que é o próprio Deus, aí você pega 5 solas. Eu só posso entender sola grata, corrija aí. Sola gratia. É, claro, senão o latim depois me pega lá fora. Eu não quero apanhar do latim, não. Sola gratia. Soli deu glória. Solus Christus. E sola fide. Eu só entendo que eu tenho que viver Cristo e que a igreja brasileira tem que viver Cristo, que a igreja brasileira tem que aprender a entender que somente a Deus pertence a glória, que somente pela graça somos salvos e que eu tenho que ter fé quando eu tenho acesso à sola escritura. Pode ver que a sola escritura é que encabeça. É a base. Ah, mas o solos Cristo. A palavra fala de Cristo. E a tradição? E os concílios? Não, mas aí que é a questão. Paulo não fala das tradições. Olha, vocês que receberam tradições dos seus pais. E que é isso? Tem tradição que ela é benéfica. Porque a igreja católica vai dizer que ela produziu a escritura. Então a tradição é maior do que a escritura. Como que ela produziu as escrituras se o Antigo Testamento já tinha sido escrito e já era aceito pela comunidade judaica? Pode ver, o profeta Ezequiel era aceito como profeta, Isaías era aceito como profeta. Então, eles organizaram. Organizaram. Aí, inclusive, para defender a tese da mariolatria, para defender a tese de tantas outras coisas erradas, que não tem embasamento nos livros canônicos, inseriram os livros não canônicos. Que como eu não tenho base na canonicidade,
eu pego livros não canônicos para defender o que eu quero. Aí você vê, a palavra de Deus ela é regra de fé, ela fala da fé, ela fala da graça, ela fala da glória, ela fala de Cristo. Então você pega uma sociedade, inclusive posso citar aqui sem problema nenhum, não é até benéfico a fala dele, Augusto Nicodemo, que a nossa geração é a mais analfabeta de Bíblia. Como é que eu vou fazer uma reforma se eu não conheço o que leva à reforma? Como é que eu vou ser um protestante, vou protestar acerca de alguma coisa que eu não tenho conhecimento da Bíblia? Você pega a teologia do coach, vamos atacar de novo, que vai ser o prazer atacar. Agora me deixou... É o dia da reforma! É o dia de nós fazermos um protesto aqui! Teologia do coach, da autoajuda, levanta de manhã, abre a janela para o sol. Teologia óbvio. Do copo d'água em cima do rádio. Aí você vê. Das mandingas gospels. Paulo dizendo que tem tradições que são boas, de fato existem. Um exemplo, eu pego uma igreja que a tradição é levantar todos os dias às 6 horas da manhã e orar. Isso é uma tradição ótima. A tradição de ler a Bíblia 2 vezes por dia. Tradição bíblico. ótima. É uma tradição, mas orar é bíblico. É a tradição, se tornou cultural. Então, existem tradições, são tradições benéficas que eu devo manter. Tem tradições, por exemplo, na sua família. Todo dia 28 de fevereiro reúne todos os nossos parentes numa chácara, nós fazemos um almoço, fazemos um momento devocional, independente se lá existem cristãos ou não cristãos, porque predomina a maioria dos cristãos, então a gente determinou. Todo dia 28, pronto. Isso é uma tradição benéfica. Uhum. Agora, quando a tradição ela está indo na contramão da palavra de Deus, enche a cabeça dos cristãos de dogmas, e nós aceitamos goela abaixo, porque você não pode contestar contra o sistema, que você é tido como rebelde, tido como alguém que Deus pode pesar a mão em você, são ameaças, uhum. E quanto mais ameaças me fazem, eu vou recuando, porque eu tenho medo das tais ameaças. Lutero não. Eu entendi que a palavra de Deus é a regra de fé. Eu preciso obedecê-la. Então, para a igreja brasileira, precisamos voltar para a palavra de Deus. Essa teologia do coach, por favor, se tem alguém aí que é coachiano, procure... Se converta. Até eu vi um vídeo... O evangelho genuíno. Eu vi um videozinho, eu vou fazer uma edição desse vídeo aqui. Que não seja dela. Mas o cara, ele diz assim, um conselho para quem é coach. Para. Não, já deveria ter parado. Para de ser coach em nome de Jesus. Não é evangelho. Eu gosto muito de coach, embora você está citando alguns filósofos, mas coach você não gosta. Ah, não. Coach, ele é a porta de entrada para coisas muito piores, né, Danilo? Tipo o quê? Ah, tipo a pessoa acabar aí comprando um curso que ensina ela a vender curso, sabe? Eu acho isso tão horrível, se dizer, empreendedor, criador de conteúdo, marketing digital. Aí eu vejo no Instagram da pessoa assim, foguete não dá ré. Bloqueio, né? Eu bloqueio. Até uma dica, gente, pra quem é coach, né? Pra quem quer ser coach. Qual que é a minha câmera? Só pra eu dar essa dica. A que você quiser. Ai, coisa boa. Pode ser a 3 ali. Eu tenho que cuidar porque eu tenho a síndrome do sol, né? Que é uma síndrome que a gente acredita que é o centro do universo. A que você quiser, tem 3. Então, a 3 é boa. Uma dica pra você que é coach, que quer ser coach, uma dica super legal é... Para! Eu não tenho nada contra o coach no quesito profissional, né? O cara lá da empresa, né? Vai lá, um palestrante lá, não tem problema. Pra empresa, pra negócios. Pra uma sala de aula, tem um debate nenhum, na faculdade lá, uma palavra motivacional. Sim. Então, tem problema nenhum. O problema do coach é quando ele coloca seus pensamentos, a sua exegese no texto bíblico. Exatamente. Aí ele olha pra Davi, ele vê Davi era o vencedor. Davi era o cara, ele foi lá e matou o Golias, ele matou o urso, o leão, ele fez coisas extraordinárias, ele é o vencedor. Mas esse não era o propósito nenhum. Esse não era o propósito de Davi. O propósito de Davi era que da descendência de Davi viria Jesus, o Messias, o Salvador. Ele estava cumprindo um propósito, ele era uma pecinha no quebra-cabeça divino. Quem que usou a frase? Se você prega em todos os textos, não falou de Cristo, você não pregou. Como é que eu prego Jesus em Davi, na história de Davi e Golias? É simples. Da raiz de Davi, vai lá, da descendência de Davi. Vai lá, no final do texto. E Deus deu salvação ao seu povo. Por que a palavra salvação aparece ali? Que eu tenho que entender que só Deus é quem salva. Mas ali não está falando da salvação soterológica. Mas Davi, a palavra salvação, ela denota que parte de Deus para salvar o miserável pecador. Não é pejorativo. Desgraçado, segue nu.
que ele está desorientado, Romanos 13, 23, pecando e destituído do estado da glória de Deus. Então é Deus o Salvador. Ah, mas foi a pedra que derrubou o gigante. Não, a pedra não... Foi Deus que deu um tapa na nuca do camarada e caiu ele por terra. Então, soteriologia, eu não enxergo. Então trata de enxergar. Tem que encontrar Jesus. Se você não achar Trata Jesus, de você enxergar. tá míope espiritualmente. Ah, vou pregar sobre Esther. Como é que eu acho Jesus em Esther? Se vira. Tem que achar. Caça Jesus lá nos pormenores, das entrelinhas, nos pontos e vírgulas. Porque esse é uma outra pergunta que eu quero fazer. E a gente já vai encerrar o vídeo. O vídeo não propõe ser tão grande. É, mas dá vontade de bater nos porque aqui o tema da reforma ele é quente. É só pra deixar vocês com gostinho de quero mais. Pra vocês pesquisarem, entenderem, a gente enfatizar esse dia aqui. Por que agora puxando pro nosso lado aqui, porque nós temos que nos criticar, porque eu sou pentecostal, gente, eu também pertencemos a uma igreja pentecostal. Só que a gente vê que quando chegar essa época do ano, quem comemora essa data não são os pentecostais. Por quê? Os pentecostais se omitiram nesses últimos quase 100 anos de história a falar da reforma. Qual o medo que eles têm de falar da reforma protestante? Por que entra no... Eles não entendem que isso é uma herança também deles? Então, e é benéfica. Ou será que, por envolver muitas questões teológicas, dá-se a entender que o pentecostalismo não gosta da teologia? Mas só que eu tenho que entender que o pentecostalismo é teológico, é tão teológico quanto Atos. E todas as igrejas protestantes emanam da reforma protestante. Então essa herança é nossa também. Eu preciso. Preciso comemorar, preciso falar, preciso levantar a mão para o céu e agradecer a Deus que nós entramos dentro de uma igreja, não tem uma imagem lá de um ídolo, de qualquer coisa. Que a centralidade é a Bíblia. Que a gente crê que é salvação pela graça, mediante a fé, que a gente não crê em sandices, em outra certa coisa. Isso é herança. Sim. Inclusive nós, pentecostais, a nossa base é os batistas. É uma igreja reformada. Então por que não falar? E por causa disso, nós, pentecostais, não fazemos parte da reforma, isso é uma vírgula, nós somos uma curva na história, não existe isso. Ou dá-se a entender que houve 1517, seguiu em linha reta, pegou os batistas, presbiterianos, os congregacionais, deu um salto mortal, caiu no pentecostalismo. Daqui a pouco some da história e aparece o assembleano. Porque assim, o meu professor de história da igreja, ele falava o seguinte, o nosso país, o Brasil, embora, se eu não me engano, a primeira igreja no Brasil foi a igreja congregacional. Se eu não estou enganado. Na verdade, ou presbiteriana, não lembro. Diz pela história que no Brasil, a partir de 1500, igreja calvinista, lá no Rio de Janeiro. Sim, veio uma, mas eles morreram. Então, né? mas se for olhar pela questão da primeira igreja entrando no solo brasileiro, dá-se a entender que é a igreja calvinista. Que é 1500, já depois de 1500. Se eu não me engano, houve uma delegação, depois eu vou pesquisar isso, eu coloco aqui se eu achar. Houve uma delegação, inclusive, de Calvino, mandando pessoas. Porque, veja bem, o Brasil foi descoberto em 1500. Dizem que é 1500. 1500, descoberto em 1500. A reforma acontece em 1517. Na verdade, é afixada em 1517. A reforma vai acontecer nesse processo daí pra frente. A temperatura vai esquentar daí pra frente. Só que o que acontece? O cristianismo que chega no Brasil, ele é antes da reforma, antes da contra-reforma. É aquele cristianismo medieval. Né? Totalmente medieval. E quando o protestantismo de fato chega no nosso país, a cultura já estava... A cristianização já havia acontecido, porque os padres que chegaram aqui não evangelizaram, eles cristianizaram. Eles obrigaram você a ser cristão. Colonizaram, mais colonização do que evangelização. Aí quando veio o protestantismo, de forma muito pequena por igrejas reformadas, porque o boom vai acontecer só quando o pentecostalismo chega no Brasil. Então o que acontece? Como o pentecostalismo houve essa explosão muito rápida, é como se a gente tivesse pulado de fato a história. Exato. A gente pulou de 1517 para 1906. Que é o movimento na Guarda. E depois, 1911, quando começa a Assembleia de Deus no Brasil. 1910, a Congregação Cristã, se não estou enganado. 1911, Missão da Fé Apostólica. Aí, a partir de 1918, pode-se dizer que basta utilizar o nome da Assembleia de Deus, que na verdade já havia Assembleia de Deus nos Estados Unidos da América. Sim. Então, assim, querendo ou não, o protestantismo no Brasil, ele deu um salto na história. Então a gente não tem aquela base como as nações, no caso na Europa, que se desenvolveram primeiro com aquela teologia reformada mesmo, consolidada, e depois que veio surgir a teologia pentecostal, então a base é outra. Fora o catolicismo antes deles, né? No nosso caso a gente tinha o catolicismo e depois veio com força os pentecostais. Por isso que muitas coisas que os pentecostais são contra, não é por causa
de uma oposição a igrejas reformadas, é uma oposição ao próprio catolicismo. Então, por exemplo, cruz. A igreja reformada não tem problema com cruz dentro da igreja. Eu também não tenho. Ninguém tem. Só que o protestante pentecostal no Brasil tem problema com cruz dentro da igreja porque a igreja católica usa. Aí tem Então é uma teologia de contraponto com a igreja Porque católica. tem uma história, não sei se você ouviu sobre isso, que quando começaram a chegar os protestantes no Brasil, os batistas, os metodistas, os presbiterianos, os congregacionais, que é diferente de congregação cristã, os congregacionais, houve essa questão. Porque a cruz é chamativo. Por exemplo, se eu chego numa certa cidade e de longe eu consigo enxergar uma torre e uma cruz, logo eu entendo, ali tem uma igreja, e é cristã. Não, o Brasil é o primeiro nome, terra de Veracruz, ilha de Veracruz. Aí você vê, então o que houve, parece que essa discussão entre os católicos dizendo, vocês não usam cruz porque vai ser chamativo, então a gente não quer perder membresia. Mas a metodista usa, a presbiteriana usa, a batista, eu não vejo problema nenhum. É muito raro quando você vê uma igreja pentecostal que tem cruz. Usando uma cruz no púlpito, não vejo problema nenhum, porque... Ou até mesmo o crucifixo mesmo. Não, você não pode. Não, eu digo a cruz vazia, né? Sim, sim. Até isso, é muito difícil você ver um protestante usar. Aí você vê, então, se eu sou pentecostal, logo eu tenho a minha base do pentecostalismo em Atos capítulo 2. Mas se eu estou no Brasil, e a Igreja Assembleia de Deus, de fato, ela vem de um contexto batista, e a Igreja Batista é, de fato, uma igreja que bebeu na Reforma Protestante, se eu sou assembleano, então vamos lá, 5 solas. Eu creio que a palavra de Deus é a Escritura, então somente a Escritura. Eu creio que só existe um Cristo, solos Cristo. Eu acredito que é somente pela graça. Que eu preciso dar a glória apenas a Deus. Não, inclusive... E a fé. Não, então inclusive... os 5 solos estão inseridos no nosso contexto pentecostal. Não, inclusive... O pregador mais simples do contexto pentecostal, ele sabia pregar uma mensagem, a cruz. E aí? Pronto! Ele não sabia pregar outra mensagem, ele só sabia pregar uma mensagem, a cruz. O cara mais simples que tinha, ele pregava a cruz. Hoje o cara mais intelectual que tem não prega a cruz. E aí? Por quê? Escândalo. Tá feia a coisa, é né? Escândalo. Aí você vê. Pega lá a teologia do coach. Pega a teologia do verdadeiro evangelho. Verdadeiro evangelho. Cruz. Sangue. Dor. Via crucis. Chibatada. Chicotada. Humilhação. Esbofeteamento. Getsemane. Traição. Você quer viver isso na teologia coach? Não quero, porque não dá ibope, Miquel. Não dá ibope. Então, a teologia reformada não dá ibope comparado com a teologia do coach. Porque um outro aspecto aqui. Por que a reforma protestante é importante para nós pensarmos? Porque a igreja reformada tem um lema. Sempre se reformando. Não se reformando no sentido de mudar seu pensamento. Não. De aprimorar. De entender que ela pode melhorar aquilo que já está bom. Sim. E o que melhora por onde? Voltando à escritura. Exatamente. Avaliando, se reavaliando constantemente. Porque nós podemos incorrer no erro. Então nós precisamos... Peraí, vamos ver se estamos caminhando no caminho certo? Aí você vê, hoje muitas igrejas estão surgindo com certas intenções que não é a intenção do verdadeiro evangelho. Sim, hoje na verdade o que estão surgindo são franquias de igrejas, né, que é o evangelho McDonald's. Aí você vê 2 horas de louvor para 10 ou 15 minutos de mensagem. Agora é a hora principal. Vamos parar essa mentira, Miquel. Isso é mentira. E se eu estou falando isso não sendo verdade, eu estou mentindo. Quem que é o pai da mentira? O diabo. Então eu estou sendo um demônio sendo púlpito quando eu uso o termo. Olha, agora é a parte principal. Para mim a parte principal, como aconteceu numa certa igreja em São José dos Campos, posso até dizer Assembleia de Deus sem problema nenhum. O culto começa às 19 horas. Às 20 horas, a mensagem está com o pregador. Você tem 1 hora para pregar. Diferente como já aconteceu de começar o culto às 19 horas e eu falo da minha pessoa. 20 horas e 48 minutos, o microfone na minha mão. E o cara fala assim, tem como você pregar 10 minutos? Tem, dá vontade de ler qual o texto. E tendo Jesus abençoado, a todos foram para sua casa. E que reforma que eu faço com 10 minutos de explanação? Não, o Hernandes Dias Lopes, numa entrevista dele no Vejam Só, aquele programa da HIT, sim, foi perguntado para ele, porque ele viaja o Brasil inteiro, ele é um dos pregadores que prega nas mais distintas denominações do Brasil. É muito bem aceito na Assembleia de Deus. Exatamente, em dezenas de denominações distintas, ele sendo presbiteriano. E aí perguntaram para ele assim, o que o senhor tem a dizer sobre a pregação no Brasil?
Aí ele disse assim, eu tenho um diagnóstico quando eu chego numa igreja. Primeiro, se eu leio o texto, e imediatamente depois de eu terminar de ler o texto, a pessoa fecha a Bíblia e coloca no banco, sinal que essa igreja não conhece e não está acostumada com pregação. E aí? Bíblica, Isso é preocupante. Segundo, quando eu percebo que o louvor tem mais primazia do que a palavra. Porque às vezes o tempo de louvor é maior para esconder a incompetência De quem vai pregar. E aí? Quebra o cara. Então, o que acontece? Como a pregação é ruim, então vamos aumentar o louvor. A liturgia de E louvor. qual que é a justificativa? Não que eu seja contra o louvor. Eu falo louvor. Não. Porque tem algumas músicas aí que eu chamo... tem liturgia. Aí você vê, Deus habita no meio dos louvor. O que é isso? É uma justificativa para quem não tem um argumento para pregar. Uhum. Ah, mas são 2 horas de louvor. Olha o que aconteceu com um amigo. Hoje ele pastoreia uma igreja em São José dos Campos. Não vou citar o nome dele. Ele foi chamado para pregar num culto de jovens. Congresso de jovens. Numa denominação lá em Moreira César, que é um distrito aqui em Pindamonhangaba. Se alguém estiver aí de uma outra cidade ouvindo. Ele comenta com a boca dele que haviam mais de 10 conjuntos naquele dia para cantar. Sabe que hora que a mensagem foi parar na mão, o microfone foi parar na mão dele para pregar? Já era 22 horas e 20 minutos da noite. 22 horas e 20 minutos. Aí eu tenho que falar que é da noite mesmo. Porque não tem como ser da madrugada. Da noite. Sabe o que ele falou? Eu preguei em respeito aos que ficaram. Miquel, se o culto começou às 19 horas. 19 horas. Ah, mas é um culto de louvor. Não, eu preciso entender que a mensagem ela precisa ser explanada e pregada. Agora você pega o camarada. Ah, nós vamos cantar porque Deus habita no meio dos louvores. Não estou dizendo que Deus não habite. Mas o conselho sempre foi... Paulo não diz a Timóteo, louve a palavra, pregue. Mas você lembra... Insta. Você lembra o texto lá de Neemias? Desde de manhã cedo. Até ao meio-dia. O povo ouvindo a lei em do pé. Senhor. Em pé. No sol quente. E aí? E o povo ouvindo a lei. E aí? E a gente quer essa reforma? Se a gente fala que o cara vai pregar meia hora, o povo já não quer. E quando não sai na hora da mensagem, porque a mensagem incomoda. Que reforma então, que é essa? Nós precisamos de uma reforma radical no nosso país. Tanto no que diz respeito à volta às escrituras, centralizar quanto a centralidade na pregação de Cristo do seu evangelho. Sim. Porque você pode pregar sobre qualquer coisa. Se você não pregar Cristo, você não pregou o evangelho. Eu tenho que inserir Cristo na mensagem. Outra coisa, tem que pregar e entender que a salvação é pela graça mediante a fé. Não cremos em uma salvação pelas obras, como muitos estão aí no YouTube da vida, incentivando e pregando sandices, né? Sandices, com visões, com revelamentos, que não sei o quê, achando que vão ser salvos porque jejuam, porque oram, porque tem visão de Deus, que não é de Deus, e etc. E não é isso que salva ninguém. Você lembra da... Porque não pode usar, porque acha que vai ser salvo porque não usa vestido de bolinha, ou porque não sei mais começa. O quê. Não dá, gente, não dá. Aí você lembra do camarada lá na Inglaterra? O cara não prega. Ele não prega, ele tá lá com um falso profeta. Ele já vasculhou o Facebook, pegou todas as informações do Facebook e agora tá lançando pra igreja, como se ele tivesse aqui, ó. Tem aqui alguém com o nome Miquel Alves? Opa, só tem um. Você tem um apelido tal, não tem? Ah, opa, é comigo mesmo. Já emociona. Você tem uma namorada chamada Paula. É eu mesmo. Miquel, você não vê o cara pegando a Bíblia. Aí sai atrás de... Aí do vídeo que eu coloquei na semana passada lá, o cara fala assim, sim, o cara, é uma piada, né? O cara chega e fala assim, eu olhei pra você sentir... seu nome é Mateus. Veio o nome Mateus. Seu nome é Mateus? Não. Você conhece alguém que chama Mateus? Não. Então abre Mateus capítulo do sei o quê. E apela. Eu queria que ele falasse Antônio. Porque eu queria saber que livro de Antônio ele ia achar na Bíblia pra enganar alguém. Então, você vê. Aí vem a questão. Você viu aquele desenho, aquela charge? Que tem 3 filas. Culto da libertação, culto da prosperidade e culto de ensino. Sim. Miquel, só tem 2 ou 3 no culto de ensino. Porque ninguém quer ser confrontado. A mensagem positiva e a verdade é que se o cara viesse no culto de ensino, ele seria liberto e teria prosperidade. E aí? Como é que a gente vai querer uma igreja estruturada teologicamente? Escola dominical. É um momento de aprendizagem. Aí se usa aquela... que é uma herança do nosso... Uma tradição. E é uma tradição recente, não é? Às vezes a gente fala de escola dominical como se fosse algo antigo. Mais ou menos 200 anos que existe isso, muitas igrejas não existem mais, mas é uma herança positiva.
É uma oportunidade de você sentar em um grupo menor, dialogar sobre a Bíblia, pensar sobre a Bíblia, tirar dúvidas. Aí você vê, sábado à noite, aquele culto, aquele mover, aí usa-se a expressão, hoje foi um culto de avivamento. Não existe avivamento se não vier pela palavra. Abacuque, ouvi A tua palavra. Ele não ouviu outra coisa. Se é avivamento no sábado à noite, e avivamento vem da palavra, como deveria ser a igreja no domingo de manhã? Miqueias, abarrotada. num cabelo. Então se tem 200 membros no sábado à noite, deveria ter 250 no domingo de manhã. Aí tem 200 no sábado à noite e 50 no domingo de manhã. A prova que nós estamos ou estaríamos vivendo um avivamento, cultos de oração seriam lotados e não teria esse pingo de gente como a maioria das vezes tem. E os nossos cultos voltados ao estudo da palavra de Deus seriam os cultos mais cheios. E sede pela palavra. Porque o avivamento produz fome de Deus. Então, você tem que saciar em quem? Nele mesmo. Agora, por que isso não está acontecendo? Porque a gente está, não todos, estão sendo bombardeados pela teologia do coach, bombardeados pela teologia da autoajuda, por outros livros aí que estão preenchendo a mente do ser humano. Eu coloquei uma frase lá no Facebook, devo ter colocado também no status do WhatsApp, faz tempo. Quando nós estamos empanturrados por qualquer tipo de comida, é sinal que a gente vai começar a desprezar a palavra. Ou quando a gente despreza a palavra, porque a gente está empanturrado por outro tipo de comida. Pode ver, nada contra quem come ou quem deixa de comer. Camarada que se empanturra de hambúrguer, de pizza, de hot dog, compara com um camarada que come arroz, feijão, uma carne, um peixe ou uma carne branca, uma salada e um copo de suco natural. Quem está melhor? Nutricionalmente falando, a segunda opção. Então, quando a igreja rejeita a palavra porque ela já está empanturrada com qualquer outro tipo de comida, e crente empanturrado não desce mais. Pensa, meu camarada comeu um X-bacon caprichado. Dá pra ele lá um arroz, um feijão, uma salada e um copo de suco natural. Come, ele vai dizer, não dá. Por quê? Eu já preenchi meu estômago. Então, uma igreja que está empanturrada, Miquel, como é que ela vai comer uma comida boa? Então, eu preciso me desintoxicar de tudo aquilo que não presta para começar a abrir meu coração para aquilo que é de fato genuíno. Que reforma é essa? E fora o fato que a gente não vai ficar pregando mensagens convenientes. Nós vamos pregar a palavra. Ah, mas esse texto aqui não é legal. Não, eu vou pregar a palavra. Eu vou pular texto, vou pular versículo, não vou escolher, não vou selecionar os textos mais agradáveis para pregar. Não, eu vou pregar a palavra. Você lembra que eu coloquei lá, compartilhei lá no WhatsApp a fala de John Hus? Eu prefiro ofender com a verdade do que matá-los com a mentira. Vamos encerrar com essa frase. Repita novamente. Então vamos lá. Frase de John Hus. John Hus. João que o era Ganso. um dos pré-reformadores. E aí, ó, João o Ganso. Vamos colocar. Exatamente. Olha, eu prefiro ofender com a verdade do que matar-los com a mentira. E o evangelho, de fato, ele ofende mesmo. Jesus o tempo todo estava lá com a verdade que ofendia. Inclusive os próprios fariseus disseram o seguinte: o Senhor nos ofende. Estou repetindo. Na reforma, é preferível ofender com a verdade do que matar-los com a mentira. O que Lutero fez? Eu vou ofender nas minhas teses, para que haja vida amanhã. Então a Assembleia de Deus ela tem que agradecer sim os nossos reformadores, a reforma protestante, porque nós temos as 5 solas que devem ser vividas e precisa continuar dentro da nossa denominação. Precisamos propagar isso. Né? Celebrar isso. Ser um dia que a gente não deixe passar em branco. E levantar a mão para você e agradecer. Senhor, obrigado, porque um dia alguém, usado por Deus na história, rompeu inclusive a história da igreja para que houvesse pureza da tua palavra. Deus se revelou. Seriedade. Então vamos dizer que Deus se revelou a ele. Porque há 500... eu não lembro, 505 anos que vai fazer esse ano, eu não lembro agora. Não, é 1517 para 18, 2017 deu 100. Não, é isso mesmo. De 2022, 505 então, anos 505 anos da Reforma Protestante. Então, nós estamos vivendo há 505 anos atrás, alguém, pela vontade de Deus, proporcionou que nós pudéssemos viver isso hoje. Então é motivo de nós agradecermos a Deus por isso. Então, você possa compartilhar essa pequena e breve reflexão nossa sobre esse assunto, para não deixar passar batido isso. E semana que vem nós vamos voltar com a nossa série aqui, que nós estamos seguindo aqui, sobre o tema Vivendo Acima da Mediocridade. Né? Semana que vem nós vamos colocar mais um episódio. Mas hoje nós estamos colocando esse para
marcar esse dia aqui da reforma protestante. Deus abençoe vocês. E sexta-feira, Gediel tá de volta com a mesma camisa. Vou contar isso pra vocês. Mas nós estamos gravando no mesmo dia. Eu troquei de camisa pra fingir que eu tô no outro dia. Só pra fingir. Que, na verdade, só pra fingir, mas agora vocês já sabem. Né? Porque a gente tem que seguir o script. Tem que fingir que é cara do YouTube mesmo. Sim, claro. Porque o Gediel agora é youtuber. Não tem mais pra onde correr. Mas semana que vem nós estamos aí de volta, se Deus se permitir.